hoje vamos falar sobre mídia online e tráfego pago. Para falar desse assunto que não é tão simples, né, bem técnico e novo no marketing, relativamente novo no marketing, a gente está aqui com o Cris Oliveira, CEO da Farofa Comunicação, uma agência especializada em mídia online e tráfego pago. Cris, obrigada por aceitar nosso convite. Bom, estamos aqui tentando desmistificar esse assunto, né? Que eu também achava no início que era um bicho de 80 mil cabeças, mas vocês vão perceber hoje que dá para você entender de uma maneira resumida e tentar aplicar para o seu negócio, qualquer tipo de negócio, na verdade. Hoje a gente está muito online, né? Assim, nas amizades, nas aulas, no trabalho, home office, o híbrido. Então, o mundo online ele é uma realidade, não dá para falar que não é. Agora, vamos só para trazer um pouco de contexto, né, da sua realidade. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com marketing mesmo digital ali por volta de 2014. E você, quanto tempo você tem desse trabalho de marketing digital e por quais áreas você passou? Só porque aí a gente dá o contexto para a gente começar a falar sobre marketing para escolas. Perfeito. Olha, de marketing digital mesmo, a gente estava comentando aqui um pouco antes que eu tenho 13 anos, então se você for pensar nisso, só existiu o Google Search na época, o Google Pesquisa, né? O único anúncio que a gente podia fazer na época. Então, eu acompanhei o nascimento de todas as mídias que vieram desde então e, as áreas são infinitas, né, dentro do marketing digital. Mas o principal mesmo, na verdade, desde que eu comecei, eu foquei realmente no tráfego pago, que são dos dinossauros do marketing digital, foi chamado já de link patrocinado, não sei se você lembra disso. Link patrocinado. Link patrocinado, essa é antiga. Mas é isso, é focado sempre no tráfego pago a gente vai comentar aqui, anúncios com objetivo de conversão, né, principalmente. Isso quer dizer que quando você começou, já não tinha ainda Facebook? Tinha o canal, a rede social existia, mas não tinha anúncio, né? Como a gente vê hoje, quando nasce um canal novo como o Reels, você percebe que antes não tinha anúncio no Reels. E eles vão aplicando o anúncio depois de um tempo que fica popularizado, né? Então, na época, no Facebook tinha mais aquela Fazenda Feliz, no máximo. Não tinha anúncio, era realmente o Google que dominava. Então, né? a gente trabalhava com o Google. Legal. E aí, para a gente dar um contexto, eu sei que, pessoal, quem está assistindo, acho que é legal vocês trazerem suas dúvidas, porque aproveitem ao máximo que o Cris está aqui para responder todas as dúvidas. Eu vou seguir um caminho que vamos explicando um pouco o que é o tráfego pago, quais são os canais, então a gente vai fazer uma historinha, mas quem tiver dúvidas, já tiver chegado com as suas questões, as suas dores, as dificuldades que você vivencia no dia a dia, já manda aqui que eu vou perguntando, tá? Mas para quem está aqui e não é da área de marketing e quer começar a investir no tráfego pago, vamos primeiras coisas antes, né? O que é essa mídia online, esse tráfego pago? Qual que é o conceito? Tráfego pago, a explicação bonita, assim, é a estratégia de anúncios pagos, claro, anúncios publicitários digitais. Então, qualquer anúncio que seja digital, redes sociais, motores de busca, Google, como os concorrentes, são todos chamados de tráfego pago. E tráfego pago é a palavrinha da moda, já foi chamado de mídia de performance, como eu disse, link patrocinados, e agora a gente chama de tráfego pago. Porém, quando você pensa em tráfego, é importante a gente falar, você pensa em tráfego de levar o tráfego a algum lugar, né? E essa tradução da palavra não está muito correta, porque você pode fazer um anúncio também que não leve a lugar algum, nenhum site, nenhum link. Você pode fazer um anúncio como um post de rede social, que o objetivo dele é engajamento com as pessoas, e elas vão dar like, vão comentar, vão compartilhar seu conteúdo. Então, não pense que tráfego ele obrigatoriamente tem que levar a pessoa a algum lugar, né? Tá, porque quando a gente fala... Foi até uma pergunta que eu fiz antes da gente começar, né? Só uma coisa antes. A Valéria disse que tá dando eco. Daí, gente, só me fala se melhorou, por favor, tá? Para não ficar preocupada. Mas o tráfego... Porque algumas métricas de site, de busca, enfim, que a gente tem, são as sessões, né? Que a gente chama de tráfego. Por isso que o Cris comentou sobre levar para algum lugar ou não. Mas porque existem vários tipos, né, de campanhas de mídia online.
Então, existem as campanhas de reforço de marca, que às vezes pode ser só você mostrar a marca. Então, por exemplo, quando você entra no YouTube e tem ali um videozinho falando de alguma marca X, que a gente não pode falar aqui, mas eles querem mostrar a marca, eles não querem necessariamente levar para algum lugar. Então, a pessoa vai começando a reconhecer aquela marca. Exatamente, né? Para quem é de marketing mesmo, a gente fala de aplicação de funil, né? Então, para não complicar aqui no techniquez, mas a gente sempre tem aquele funil de marketing que você vai falar, começa falando de marca, depois vai falar de benefícios, tudo para convencimento, e por último aquele apelo de conversão. Então, quando você está falando de marca, você não necessariamente tem que encaminhar a pessoa a alguma ação. A ideia é realmente você quer fazer o anúncio de marca para fazer consciência nas pessoas e depois você poder aparecer como uma boa opção. Mostrar a marca para ser reconhecida, depois você vai explicar por que escolher aquela marca. Exato. E aí, quem tiver perdido, gente, depois volta na última live que a gente fez sobre inbound marketing, que nós falamos sobre o funil, que são as etapas, né? A etapa de descoberta, consideração, até a conversão. Então, trocando em miúdos, ver se eu estou certa. Tráfego pago é todo tipo de mídia online, seja a mídia via rede social ou via buscador, enfim, dentro do ambiente digital, que leva ou não para um site, para uma página de aterrissagem. Então, são essas mídias no ambiente digital. Exatamente. Show. E aí, quais são hoje os principais canais para trabalhar a mídia digital? Os canais tradicionais, quando eu digo tradicional, não é antigo, né? Mas tradicional, assim, que realmente dão mais resultado para qualquer tipo de negócio. Principalmente o Google e também o Meta. Quando a gente fala de Meta, lembrando, a gente está falando de Facebook e Instagram. Então, o foco são esses dois canais. Hoje em dia tem anúncios, inclusive em TikTok, LinkedIn e tal, mas cada marca vai ter que procurar uma estratégia e a gente sabe. O objetivo do tráfego pago é ter retorno sobre investimento, né? Não é só investimento. Então, a gente tem que selecionar os canais, testá-los antes. Então, esses dois são os principais. Você tem que ter anúncios no Google, imprescindivelmente. E no Meta Ads pelo Instagram, principalmente hoje, dependendo do mercado, né? Tá, então, Google, aí no Google a gente está falando do buscador, não necessariamente o YouTube, que o YouTube já é um canal que é mais custoso e também, enfim, não é tão simples assim de mensurar e tudo mais, é mais caro também, né? O comportamento da pessoa é diferente. Do usuário que está no Google, ele está realmente procurando para achar uma pesquisa, um site, coisa mais rápida. No YouTube, se ele está procurando alguma coisa ali, é realmente para ele assistir um conteúdo, se aprofundar um pouco mais, né? Ele vai pular o anúncio. Ele vai pular o anúncio se você não fizer uma mensagem direcionada para ele. Então tem uma máxima também no tráfego pago que a gente fala que não é impactar o máximo de pessoas possíveis, não é quanto mais melhor. Você tem que impactar a pessoa certa e no momento certo. Ela pode estar com interesse na sua marca, mas se ela esteve com interesse 2 semanas atrás, já resolveu o problema dela, não adianta você ficar aparecendo 2, 3, 4, 40 mil vezes, que ela vai pular seu anúncio, né? Então tem o momento e o comportamento do momento do usuário. Boa. Gente, isso é importante, porque imagina, você está lá no meio do YouTube, sei lá, na novela, sei lá, a pessoa está assistindo novela lá no YouTube, e aí vem faça sua matrícula, a pessoa vai pular. Mas, às vezes, você está, sei lá, a pessoa está assistindo, vamos supor, pré-vestibular, a pessoa está assistindo um vídeo sobre como fazer redação, porque a gente consegue segmentar. Eu sei que você vai entrar nisso. Mas a pessoa está assistindo um vídeo sobre como fazer a redação, aí de repente aparece baixe um e-book completo sobre a redação. Talvez, porque é o momento em que ela está ali olhando para aquele conteúdo. Perfeito. Tá, então, hoje os principais canais são Meta Ads, que aí a gente tem Facebook, Instagram, majoritariamente o Instagram. Exato. E Google Search, ou a gente está falando de Google e dentro de Google outras vertentes, tipo display? Google Search. Search. Os canais do Google todos são importantes, porém a gente tem que pensar no método de segmentação. Na pesquisa, o meu método de segmentação depende da pesquisa da pessoa, do usuário, né? Nos outros canais como o YouTube e no Google Display, só para conceituar o pessoal, o Google Display é aqueles banners que aparecem em qualquer site que você entra na internet, tem aquele bannerzinho no meio do texto, né? Para você segmentar ali, você vai fazer por listas de interesses, né? Então, pessoas com interesse em educação, por exemplo. Só que para a ferramenta,
ela cria listas extremamente gigantescas, né? Por conta do comportamento do usuário. Então ele pensa, como é que eu vou colocar uma pessoa com interesse em educação? Se ela pesquisou uma vez ali no Google, ela já tem interesse em educação. Então, por isso que as listas ficam muito grandes. Então, você vai ter impressão, só que a conversão, que é o que a gente está buscando, né? A gente vai conseguir uma taxa de conversão muito maior pela pesquisa. Justamente porque a pessoa é mais assertivo. Exato. Que é o que ela está procurando. E aí, antes da gente seguir para a próxima lógica, né? Eu vou só trazer a pergunta aqui do Pedro, do Colégio Integral de Itajaí. Deixa eu só que apareceu uma enquete para mim, mas não vou responder nesse momento, vou deixar para vocês responderem a enquete. O Pedro comentou: agora estamos enfrentando dificuldades para fazer anúncios e tráfego pago para menores de 18 anos, ou seja, para os alunos, porque se a gente for parar para pensar, os alunos das escolas, eles são menores de 18 anos, né? E aí tem essa dificuldade de trazer os anúncios. Por que será? Porque, assim, na verdade, está todo mundo na internet. Será que é uma questão... Você tem sentido isso, assim, dentro do seu universo? Porque, às vezes, pode ser uma questão de que ficou mais caro o clique. Pode ser alguma questão também de LGPD, porque uma coisa que eu vejo, assim, desde que eu comecei a trabalhar com mídia digital, é que vai sempre mudando. Porque assim, o Google sempre, principalmente o Google, ele sempre vai priorizar a experiência do usuário. Por quê? Porque enquanto o usuário entender que quando ele faz uma busca no Google, o que vem para ele é relevante, ele vai continuar fazendo a busca. Senão, se ele começar a perceber que, cara, só querem me vender coisa, ele vai parar de usar a ferramenta, e o Google não quer isso. Então, a gente sabe que o Google vai sempre priorizar o usuário. Então, mas ainda assim, eventualmente acontece de virar a chave, sabe? Tipo, putz, agora mudou, sei lá, mudou todo o algoritmo, agora mudou a lógica da busca. Então, a gente tem que sempre estar atento. O Pedro, ele não trouxe... Pedro, se você conseguir trazer um pouco mais de informações sobre essa dificuldade, tá difícil na busca, por quê? Porque caiu a taxa... Aí eu acho que fica mais fácil de responder. Mas, assim, você sentiu alguma dificuldade nesse sentido para esse público específico de alunos? Na verdade, essa dificuldade sempre existiu, porque, vamos pensar assim, quando você pensa em impactar o aluno, você vai ter que ir numa rede social, que é onde você vai ter o dado de idade. Porém, não sei se você se lembra, quando a gente foi criar redes sociais lá atrás, todo mundo mentia a idade porque era proibido fazer a rede social. Menor de idade. Então, quando você segmenta por idade, você percebe que ele mostra um alcance potencial muito baixo. Então, porque as pessoas não estão com a idade real delas. Ou elas não estão com a idade real, sim, ou também a ferramenta, na política não tem nada, tá? Na política do Brasil, cada país tem sua política de anúncio. No Brasil não tem nada que impeça você impactar de 13 anos para cima, porque é a idade que está lá no MetaAds para você utilizar. Só que realmente, toda vez que você segmenta, ele dá um alcance potencial muito baixo. Se você pegar assim, Brasil e segmentar de 13 a 18 anos, ele vai dar muito, muito pouco. Então, talvez a ferramenta ela já limite naturalmente esse anúncio. Entendi. Talvez, bom, o Pedro trouxe aqui, né, as novas regras das plataformas que limitam os anúncios para menores de 18 anos, porque agora eles também conseguem estar ali, mas a gente... eu acho que é para coibir exageros também, né, que é aquela coisa de encher a criança de anúncio. E aí são as regras que chegaram no Brasil em março. O que eu vejo, assim? Eu acho que a gente consegue trazer um awareness, independente da idade, talvez. Por exemplo, então, se eu quiser trazer um conhecimento de marca para... Estou aqui construindo junto, tá? Aí daí eu te pergunto, você me fala se faz sentido. Quero construir o meu posicionamento, uma reputação e a presença de marca numa determinada região, que é a região do meu colégio, né? No caso aqui do Pedro, seria Itajaí. Eu posso chegar nos pais, e aí os pais começam a conhecer, então eu impacto os pais. E os filhos, eu posso trazer, por exemplo, conteúdo com influenciadores. Não necessariamente uma campanha direcionada, mas via Google eu posso fazer uma campanha de conteúdo. Então, não focar necessariamente na pessoa. Então, não quero necessariamente atingir ali aquele público daquela idade, mas eu
conhecendo qual que é a busca que esse público faz, que esse jovem faz, eu posso levar conteúdos relevantes para ele. E aí ele pode me conhecer através desses conteúdos. Faz sentido? Faz sentido, você falou bem. E influenciadores. E uma estratégia que pode funcionar muito bem, né? São influenciadores de games, na verdade. Porque, assim, claro, nem todo jovem é viciado em game, mas a gente sabe que existe uma grande maioria que gosta. E além de existir já anúncios em games e regional, que é embrionário ainda, mas já existe, você tem os influenciadores que têm aqueles times que jogam os campeonatos regionais ou nacionais, que eles vão com a camiseta, falam na escola, e nas lives deles, inclusive, né? Então, você pode, para atingir o aluno, você pode fazer todo esse tipo de estratégia. Mas, e para você atingir os pais do aluno, existem filtros na rede social que você consegue usar. Não sei se vocês sabiam, mas tem aquele filtro de comportamento de pais, de filhos de 1 a 4 anos, de filhos de 4 a 6 anos. E a gente sempre fica pensando, como é que a ferramenta sabe disso, sendo que a gente não coloca? Aí entra toda a inteligência, né? Aí vem o algoritmo, exato, né? Ela sabe. Essa porque questão... o que o pai de adolescente está procurando? Na verdade, nessa questão, claro, o algoritmo ele nunca vai, o Facebook, o Meta, nunca vai explicar pra gente como é que funciona exatamente, né? Mas nos estudos que a gente faz, a gente entende que para ele descobrir a idade do seu filho, basta uma foto com uma vela de aniversário em cima do bolo. E ele guarda essa informação que você colocou, meu filho, aniversário de 1 ano há 4 anos atrás, então ele sabe que seu filho tem 4 anos hoje. É uma informação que não se perde. Sim. Né? Mas, dentre tantas as outras que a gente sabe, né? De segmentação, que a gente vai recebendo os anúncios mesmo sem ter ido atrás, né? Gente, o Instagram, ele sabe e a gente se comporta também, né? A gente tem os padrões de comportamento e isso já foi mapeado, então vai chegar ali. Bom, Pedro, depois conta pra gente se ajudou. Antes de chegar o Wellington também fez uma pergunta, mas antes de chegar na sua pergunta, eu queria só seguir sobre como a gente pode usar o tráfego pago e as mídias digitais para campanhas de matrícula para escolas, porque eu acho que aí a gente vai abarcar tanto o que a gente falou agora sobre os influenciadores, atingir os pais, os conteúdos de busca e tudo mais, e também as questões que o Wellington trouxe aqui. Aí a gente amarra. Então, voltando à pergunta, como que a gente pode usar a mídia online para as campanhas de matrícula de escolas? Toda pessoa que trabalha com tráfego pago deveria ter na cabeça um mantra que tudo é teste, né? Então, como que você começa uma campanha, como você faz no meio dela e como você termina? Testando. Mas, como eu comentei, o Google é um canal que a gente consegue qualificar o usuário, porque ele já sabe o que ele quer. Então, se você pensar pelo comportamento do usuário, é muito mais fácil você impactar quando a pessoa pesquisa no Google, que ela já digitou escola perto de mim. Você vai aparecer o anúncio com a sua escola. É muito mais fácil você converter ali do que quando você está lá no Instagram, o pai do aluno está vendo qualquer tipo de conteúdo e aparece o seu anúncio, porque você segmentou para aquela pessoa, porque ela está morando na região, tudo certo. Só que no momento ele não estava procurando nada. É o momento. É o momento, é o comportamento. Então, o que eu gostaria de dizer? Como o tráfego tudo é teste, eu testaria primeiro, com certeza, o Google. Você vai ter muita busca. Eu trouxe até uns dados gerais aqui, para o pessoal ter uma noção, né? Por exemplo, de todo mês, a própria ferramenta do Google me mostrou que a gente tem 450 mil buscas pela palavra escola. Isso tirando todas as outras variáveis, né? Escola, ensino fundamental, ensino médio e por aí vai. Mas pensa, todos os meses já acontece isso no Brasil. Isso é nível Brasil. Nível Brasil. 450 mil buscas por mês. Então você não tem que fazer nada para as pessoas já buscarem sobre esse assunto. O que elas estão buscando? Uma boa oportunidade para mudar o filho, ou a família se mudou, enfim, a gente sabe quais são os problemas. Então, você tem que buscar ser bem posicionado no Google, principalmente. E para isso, você precisa de um site. Então... tem esse ponto, gente. Mídia... eu sei que tem algumas pessoas aqui que já são da área, né, que estão fazendo perguntas mais complexas, mas presença digital, redes sociais, é até o que o Cris falou. Quais são as mídias tradicionais digitais? Google, e aí o Google ele vai ler os sites, então para a gente se posicionar no Google, a gente tem que ter um site, certo? Tem. Eu costumo dizer que se você não tem um site, o Google não sabe que você existe, e se o Google não sabe que você existe, você não existe no mundo digital. Exatamente. Né?
E aí, Meta Ads, redes sociais. Exato. Então, cara, o básico das ferramentas que já são mais conhecidas, que já são, que já tem também um apoio. Depois a gente vai falar sobre cursos e ferramentas e plataformas para a gente aprender a fazer a mídia paga, mas Meta e Google. E esses dois você tem que, então, estar nas redes sociais do Meta, então, principalmente Instagram, e tem que ter um site. Exatamente. Essa questão do site ela é imprescindível para você fazer tráfego pago. Porque, como eu disse, se você não tem o site, o Google não sabe que você existe. Por quê? Porque o algoritmo do Google não lê a rede social. E ele não lê imagens. Você tem que pensar assim, entrando no técnico, ele lê textos, né? Então, não adianta você ter um monte de conteúdo na sua rede social, vídeos, fotos, que ele não entende que você vai ser relevante para essa palavra, que é escola, o ensino que for, né? Então, você tem que ter o site para você ser indexado pelo robô do Google, né? E aí, em texto, no seu site, você precisa trazer aquelas palavras que são as palavras de diferenciação, as palavras do que você oferece, as palavras do seu segmento, enfim, como você quer se posicionar, para que o Google possa ler e para que a gente consiga trabalhar o tráfego pago. É isso, então, né? Então, o básico ali do site. Sim, e você tem que pensar também um pouco em relevância, porque imagina quantas escolas estão fazendo anúncio hoje em dia. Então, como é que o Google vai diferenciar quem que vai aparecer primeiro e segundo para cada busca que for feita? Não é só subir um site e deixar ele lá de qualquer maneira. Então, você tem que pensar em, assim, você não precisa ser a maior referência no assunto do Brasil, mas você precisa ter um site que você coloque mais conteúdos, né? Para você mostrar para o algoritmo que realmente quando a pessoa buscar naquela região, você está bem apta a ser uma ótima opção. Porque, como você disse, o Google está se preocupando com o usuário. Sim. E não com a escola que está fazendo o anúncio, infelizmente. Ele quer que o usuário que esteja pesquisando escola, ele encontre o melhor resultado possível lá no resultado de busca no momento. Certo. Então, gente, nada de clickbait, né? Clickbait é aquele negócio que você fala assim, olha, é isso aqui que tem aqui, clica para você ver. E quando você vai clica, não é nada daquilo que prometeu. E se a pessoa, ela clica, chega no anúncio e ela vai embora, sem fazer nada, o Google, ele entende que aquilo não foi relevante. E aí você vai ser penalizado. Exato. Aí nas próximas buscas todas, você nunca vai conseguir mais aquelas posições boas, as primeiras posições do Google, né? Que é o que a gente precisa. Então, conteúdo relevante. Então, assim, para a gente trabalhar uma campanha de matrícula para escolas, a gente vai... Tem mais algum número que você acha que é importante? Porque a gente está falando de busca. E aí tem também rede social. Porque, de alguma forma, o awareness, né, que é a presença da marca, reconhecimento, ali na rede social a gente consegue trazer... E um pouco de experiência também, né? Tipo, aparece uma imagem, sei lá, dos valores da escola ou das crianças, isso chama atenção. É algo mais de rede social, né? Exato. Conteúdo, assim como no tráfego pago, também é teste. Então você vai ter todos esses dados. Eu fiz post falando sobre preço, eu fiz post falando sobre minhas instalações, fiz um vídeo da escola. Você vai ter a taxa de visualização de cada post para você ver, bom, então esse aqui eu tive mais resultado de visualização, então vou focar em conteúdos que são parecidos com esse. Né? Então, às vezes você tem aquela pessoa que tem facilidade de falar, né? Pô, esse post aqui deu super certo com essa pessoa, então vamos fazer mais post com essa pessoa. Tem que sempre seguir o dado. Tráfego pago é resposta a dados. Né? Por mais que eu tenha todo esse tempo de, como a gente estava comentando, de trabalho com anúncios, eu não consigo dizer para você, ó, é isso, você tem esse mercado, e você vai investir tanto, você vai ter tantas pessoas matriculadas, não existe isso. Então, mas você tem que ir muda atrás. também, né? Muda Exato. muito, muda rápido. Então, beleza, a gente consegue trabalhar tráfego pago, Meta e Google para campanhas de matrícula e a gente tem que testar. Então, é não botar todas as fichas de uma vez no mesmo pote. Exato. A gente vai testando e aí a gente tem resultado estimado. Daí você deixa rodar, sei lá, vou rodar uma campanha, teste AB, com tal imagem, e aí eu vou ver qual performa mais. Vai rodar por uma semana e depois eu vou ver os resultados e aí eu invisto na que performou melhor. Exatamente. E sempre testando coisas novas. Sempre. Se você parar de testar, a ferramenta te penaliza. É o always on. É isso. É isso. Tá, eu vou trazer aqui algumas perguntas, não esqueci de vocês, tá? O Wellington trouxe a seguinte questão. A instabilidade no Meta para a organização dos anúncios, porque eles programam as publicações,
Peraí, tem uma instabilidade no Meta para a organização dos anúncios. Eles programam publicação. Elas não são publicadas. Isso tem algo com relação à falta de monetização? Aí seria anúncio. Eu fiquei um pouco confusa, porque eu não sei se é o anúncio o anúncio agendado, ou se é a publicação orgânica agendada que não foi investido, não virou anúncio, e se ela não está sendo publicada. Não tem relação de investimento com o post ser publicado ou não, ele vai ser publicado de qualquer maneira. Mas quando a gente está falando de meta, se a dúvida for no gerenciador de anúncios, todos os dias ele dá problema. Todos os dias a gente tem que atualizar a página algumas vezes, quem trabalha com isso sabe. Realmente, essas ferramentas estão em constante alteração. Eles mudam de verdade. A gente às vezes fica com vergonha, vai fazer uma reunião, eu não sei se está o botão mais que eu usava Mexeram, ontem. teste AB. Teste AB caiu no Exato. teste AB. Aí agora mudaram o botão para ver se as pessoas clicam mais. É isso. Eles fazem teste também, viu, gente? E a gente não recebe um e-mail avisando que mudou, nem nada. Não. Mas, sim, a ferramenta tem muita estabilidade. Então, sim, Wellington. O gerenciador de anúncios e também o de publicações do Meta, ele passa por instabilidades desde sempre, desde que era nas antigas, assim. Eu lembro, uns 6 anos atrás, a gente já ficava assim, putz, tá demorando, né, para carregar os anúncios. Então, é comum. O Gabriel perguntou, qual o melhor objetivo para ser usado no Facebook Ads? Que é o Meta Ads, né? E para quem devemos segmentar? Para alunos ou para pais? O melhor objetivo vai ser sempre o objetivo de conversão. E agora, essa pergunta foi excelente, porque eu consigo explicar sobre como funciona o algoritmo da rede social e do Google também como um todo. Existe uma coisa que a gente chama de tag de conversão, que a gente não precisa entrar nesse quesito agora, mas você instala no seu site a tag de conversão e você, via programação, você coloca o que é uma conversão no site. Por mais que o Google e o Meta sejam super inteligentes, você colocando o link do seu site, ele não vai ler automaticamente o que você quer que o usuário faça naquela página. Então, se eu sou uma escola, eu tenho um site e o objetivo final do meu site é que a pessoa entre em contato, ou via WhatsApp, ou num formulário de e-mail. Esse vai ser o meu objetivo, e via programação eu digo para a ferramenta assim, quando a pessoa clicar nesse botão e for para o WhatsApp, eu grave como uma conversão, beleza. E estou falando tudo isso para chegar num ponto que quando você faz com o objetivo de conversão, você consegue ensinar o algoritmo. Então, quando você tem uma conversão, 2, 3, basicamente a partir da 5ª conversão, ele consegue aprender que ele tem que impactar pessoas com interesses em comportamentos extremamente semelhantes a quem já converteu. Então, você dá aprendizado ao algoritmo. Então, sempre é o objetivo de conversão. Quando você vai fazer, por exemplo, um post impulsionado, você está fazendo o objetivo de engajamento. Sim. Então, às vezes, você coloca um link lá, mas ninguém clica. Porque o algoritmo está procurando pessoas que costumam engajar, e não que costumam converter. Nossa, e essa é a dor. Porque aquela coisa... putz, eu quero... a gente já teve várias vezes essa discussão, tipo, anos atrás. Eu quero ganhar seguidores. Aí eu coloco lá o objetivo de seguir a página. Aí você vai pegar aquela pessoa que... Porque a gente pega comportamento. Então, aquela pessoa que tem o hábito de seguir, de seguir páginas. Tudo que vê, segue. Aí depois sai de seguindo. Então, assim, não é necessariamente um público qualificado. Agora, quando você coloca a conversão não é fazer uma matrícula para o Meta. Ela pode ser baixar um e-book, ela pode ser clicar no link. Essa é tráfego. Sim. É que vai ser a conversão no seu site. Tem que ter alguma coisa em troca, né? Ou você dá algum material rico para a pessoa para ela deixar o contato, ou você já manda ela direto para algum contato de WhatsApp ou formulário. Aí sim são objetivos de conversões, né? Tá. Objetivo de tráfego. É bacana? Para algumas campanhas, sim. Quando você começa uma campanha, por exemplo, aí a gente já entra para quem mexe, né, nos anúncios, a gente indica que você suba uma campanha com objetivo de tráfego, primeiro, para que ela mande o maior tráfego possível para o site com o menor valor de investimento, para você dar dados para o algoritmo aprender. Aí depois você pausa essa campanha de tráfego e sobe uma campanha de conversão já para aproveitar o aprendizado que você teve. Isso, assim, é uma técnica, né, que a gente usa no tráfego pago para acelerar o aprendizado. Isso é bom, e também para campanhas para blog, por exemplo. O objetivo que eu tenho no blog é que a pessoa leia o conteúdo. Então, eu não preciso
colocar um motivo de conversão na página, para que eu até poderia colocar, eu quero que a pessoa leia até o final. Aí ele ia procurar pessoas que normalmente leem conteúdos até o final. Mas não, eu quero que a maior quantidade de pessoas chegue no meu conteúdo, se ela achar interessante, ela lê. Então sim, a gente faz uma campanha de tráfego, nesse Tá, caso. legal. Então, para objetivos, para alguns motivos específicos, a gente pode trazer o objetivo de tráfego, porque aí eu estou querendo levar para o meu site, para ler, para o blog, enfim. Porque o objetivo final é que a pessoa consuma aquele conteúdo, mas a sugestão melhor objetivo de campanha para meta, conversão. E aí, lembrando, gente, precisa colocar as tags no site. Precisa instalar o pixel do Facebook, ou o pixel da Meta, né? Instalar o pixel e instalar a conversão exatamente. E explicar qual que é aquela conversão. Sim. Tá, e gerenciar tudo isso também no Google Tag Manager, né? Você pode fazer tudo via Google Tag Manager, para facilitar, quer dizer, para quem entende facilita, mas é um pouco mais complicado para quem nunca acessou. E assim, a ferramenta do Facebook, do Meta, ela facilita bastante, é bem usual, né? Você consegue usar uma ferramenta para você escolher qual que é o botão e tal. Já o Google é um pouquinho mais complicado, mas também tem um passo a passo que assim, dá para fazer. E é legal, depois a gente vai falar dos tutoriais, mas ambos têm tutoriais, né? Sim. Então, assim, não é tão complicado a gente instalar as tags, né? Não precisa de você chamar lá o grande programador. Se você tiver, sei lá, um site no WordPress, você mesmo consegue taguear o seu site. Sim. Então, show. Qual o melhor objetivo? Então, Gabriel, depois conta pra gente se deu certo, se era essa mesma dúvida. Tainara, podemos fazer captação de leads via Meta Ads e Google para os pais e campanhas no Instagram direcionado para os alunos? Captação de leads focado em pais, Meta Ads e Google, e campanhas no Instagram direcionando para os alunos. Sim, a gente vai entrar naquela questão da segmentação dos alunos, né? Sim, seria uma boa estratégia, você foca em captação de leads nos pais e foca em convencimento, né, nos alunos, porque eles também são convencedores, né? Os adolescentes, cara, sim, eles já escolhem, né, dependendo se você está ali nos finais, ensino médio, certeza são eles que escolhem, e anos finais eles já são bem influenciadores da decisão, né? Exato. Eu faria a campanha de engajamento para os alunos, né? Você vai ter um investimento bem mais baixo e você vai ter um alcance muito maior. Aí a campanha de engajamento é o boost de posts. Exato. Publica o post orgânico e investe para ele alcançar mais pessoas? Aí com o objetivo de engajar. Então ele vai pegar os alunos que também têm esse comportamento de engajar nos posts. Que aí vai ser curtidas, comentários, compartilhamento? Exato. Legal. Então, gente, já estamos indo em vários níveis aqui. A Ana. Gente, tem muita pergunta. Eu acho que a live com mais perguntas, né? Que a gente já teve. Então, vamos lá. Vou seguir aqui com as perguntas, porque estão muito boas. Sim. A Ana disse, fiquei responsável por essa frente na minha escola, mas enfrento muitas dificuldades técnicas e falta de tempo. Imagino, porque deve ter que cuidar. Aí depois conta pra gente. Cuida do orgânico, cuida do pago, cuida dos eventos, da comunicação com a escola, todas essas coisas, mais o tráfego pago de campanha. É isso? Porque geralmente é assim que acontece, né? Vocês fazem esse tipo de serviço para escolas? Como entra em contato? Ao Jabá. Já manda. Qual que é? Vocês têm site, né? Porque se vocês não tiverem site, vocês não são ninguém na internet. Alguém na internet. Aqui, ó, a nossa farofinha. A gente tem um site, é farofacomunicação.com.br, e nosso Instagram também. Só chamar que nossa equipe já pode falar com vocês. Então já manda oi pro Cris que vocês fazem campanhas para escolas. Fazemos. Inclusive foi assim que a gente se conheceu, não foi? Foi via Mundo da Educação. Tá, e aí a Valéria trouxe. Funciona fazer o site no Canva? Olha, agora sim, hein? Agora a gente vai entrar. A gente tem que pensar, como eu disse, de alcançar as boas. Vamos pensar que se o nosso principal canal
está falando que é o Google por conta do comportamento da pessoa, ela já está buscando a escola, tá? A gente tem que alcançar as primeiras posições. E como é que a gente alcança as primeiras posições? As primeiras posições, quando houver busca no Google. Sim. Mas eu estou falando de orgânico, eu estou falando de pago, ou eu estou falando de qualquer um que seja a primeira posição? É a primeira posição paga, né? Primeira posição paga. Como que a gente consegue... na verdade, o orgânico tem também. Como é que a gente consegue as primeiras posições, tanto no orgânico como no pago? A gente tem que ter relevância. Tem que provar para o algoritmo que você é relevante nesse assunto. E existe uma palavrinha, que é o índice de qualidade, que a gente tem que seguir uma nota de 0 a 10 para a gente poder saber quem que vai aparecer em primeiro, segundo e tal. Voltando na pergunta... É a mesma coisa de autoridade do site ou é outra coisa? Tem relação, né? Tá. Você, por exemplo, você faz um site no Canva. Eu não cheguei a testar nenhum site no Canva. Eu já fiz um teste meu assim e publiquei qualquer coisa e tal, mas eu não fiz análise do site. Mas naquela época a gente criticava bastante o Wix, né? Porque o Wix é uma ferramenta parecida, tal, fazedores de sites. E por que o Wix era criticado? Porque ele não tem performance de velocidade. Nossa, e isso faz toda a diferença, porque se o seu site demora a carregar, o Google já... inclusive tem uma ferramenta do Google que mede. Tem, é o PageSpeed. Tem várias ferramentas no mercado, né? Vocês podem, se vocês digitarem PageSpeed, vão aparecer algumas ferramentas, mas tem a do próprio Google, que a gente costuma usar. Você pode colocar qualquer site na internet e você vai validar a nota de velocidade. O que isso quer dizer? Aos olhos do Google, a nota ele vai dar de 0 a 100. Se você tiver com uma nota 40, por exemplo, que é uma nota média que quase todo mundo tem, infelizmente, né? Você vai ter uma nota que aos olhos dele, o usuário final não vai ter uma boa experiência. Ele vai entrar no seu site, pode demorar para carregar. É aquela coisa da pessoa. Sabe quando você clica? Gente, é só a gente pensar como que a gente se comporta. Se eu entro num site diferente de 2000, quando era internet de escada e a gente esperava o final de semana inteiro para baixar uma música, se eu entro no site e eu dei uma respirada e ele não carregou, eu já saí porque eu achei que bugou, eu achei que deu problema, eu tô sem, sei lá. Então a gente não espera, né? Então, assim, só para completar, eu não tenho nada contra nenhuma dessas ferramentas. Inclusive o Wix melhorou muito a performance. Hoje em dia você consegue fazer sites no Wix leve. Mas então o que você tem que ter no site? Ele tem que ter performance de velocidade, PageSpeed, tem que ter conteúdo e tem aqueles detalhezinhos, né? De, não pode estar tudo em imagem, tem que estar escrito em texto. Porque senão ele não vai ranquear. Exato. Porque o Google não lê dentro da imagem. Exatamente. Ele lê o texto. Então, por fim de tudo, eu faria o site no Canva, colocaria ele no ar, porque é rápido, e avaliaria pelo PageSpeed. Se tiver com uma velocidade boa, com conteúdo bom, e não tiver imagem, não tem nada contra fazer um site no Canva. O que é uma velocidade boa? A nota de 0 a 100 a gente considera boa acima de 65, 70. E assim, nem o Google para ele é 100, tá? Se você colocar o próprio site do Google no PageSpeed, ele dá 92, por aí. Tá, então coloca no ar, e assim, quanto mais imagem, mais pesado vai ficando. Então, foca no texto, foca no conteúdo, deixa o site bonito, mas sem exageros, porque o Canva, ele tem muitas ferramentas, dá para botar vídeo, então cuidado para não exagerar. Eu acho que uma outra sugestão, pensando em site, me fala, né? Eu vou perguntar. WordPress. WordPress é excelente. Porque o que eu vejo no WordPress? Ele é uma ferramenta que ele é fácil de depois a gente fazer a manutenção, porque ela é bem amigável. Então, cara, se você tem ali uma estrutura, você pode contratar uma pessoa que vai estruturar o seu site no WordPress. Hoje existem vários plugins do WordPress que já deixam mais bonitinho, mais arrumado, então fica bem profissional, uma ferramenta super profissional. E as páginas de conteúdo são fáceis da gente conseguir atualizar. Então, dá para você criar uma estrutura de blog, por exemplo, e você mesmo alimentar, a sua equipe mesmo alimentar. Tem uns plugins também de avaliação de SEO. Então, assim, é uma ferramenta que não vai ser um baita de um investimento para construir um site e que vai funcionar para você a mais longo prazo. Sim, o WordPress, como eu até comentei, é excelente porque ele te deixa, além dele ser fácil de mexer, com qualquer usuário pode mexer, como você comentou, ele te deixa acessar o código. Então, se você tiver problema de velocidade, como eu comentei no PageSpeed, a própria ferramenta do Google do PageSpeed, ela vai dizer o que você tem que fazer para melhorar. Então, vai falar, a página tal tem que melhorar, as imagens estão pesadas. O WordPress, ele te deixa fazer esse tipo de alteração.
Antigamente, por exemplo, o Wix não deixava você fazer. O Canva não sei se deixa, porque eu não utilizo. Mas se você tiver um problema de velocidade ou qualquer outro tipo de problema que você tenha que ter acesso, o WordPress te deixa fazer essa alteração para você melhorar. Sim. Então é sim muito bom. A gente utiliza o WordPress, por exemplo, na Farofa para toda a criação de site. Então, gente, olha, eu também, a gente usa o WordPress, né, Paulinha? Usamos o WordPress. É bem amigável, então acho que, porque assim, o Canva ele é legal porque a usabilidade é muito boa, você consegue fazer coisas muito bonitas, mas precisa entender se a performance vai ser tão boa. Exatamente. Eu vejo o Canva como uma ferramenta muito de criação, então essa questão da performance vale a pena ficar atento. Deixa eu ver, nossa, já estamos aqui, ó. Voou, mas não, ainda vou conseguir responder algumas perguntas. Bom, o Pedro comentou que o Google Ads, o Pedro foi o rapaz que comentou sobre posicionamento de anúncios em redes sociais para menores de 18 anos. E aí ele disse que Google Ads e Instagram são os que dão mais resultados. E sim, TikTok ainda está terra sem lei. O TikTok, ele organicamente, ele ainda entrega. É sempre assim, né? Com toda gente, básico, toda mídia social. Ela primeiro entrega muito orgânico, que é para as pessoas começarem a usar. Às vezes eles até pagam para você indicar pessoas. Por quê? Porque eles querem muita gente usando. Depois eles colocam os anúncios. Sim. O TikTok, até onde eu sei, ainda é muito caro. Demorou para liberar um tempo no Brasil, né? Se eu não me engano, foi no ano passado que liberou. Sim. A gente fez alguns testes, mas é realmente assim, grandes marcas, no momento, na minha opinião, são para grandes marcas que querem só mais um canal adicional para fazer, para aparecer, posicionamento. Sim. Não é um canal de conversão ainda, né? Justamente pelo comportamento. A pessoa tá lá. Sim. Cara, é muito rápido. Como é que esses jovens conseguem? Mas eu acho que estar lá no orgânico, pensando em escolas, é bacana, né? Sim. E tem que ser conteúdo e vídeo, né? Não adianta. Você vai. Eu tava no. Ai, dá trabalho. Eu não uso muito assim o TikTok, mas eu entrei lá e veio vários anúncios estáticos. Eu falei, meu, o que essas pessoas estão fazendo? Cara. Gente, não façam anúncios estáticos. Tem que pensar no que você espera da ferramenta. Imagina, se a pessoa está lá no TikTok vendo um tanto de vídeo, de repente vem uma coisa estática, vai queimar o filme, eu acho, né? Cria um marketing negativo, né? Exatamente. Cristiele, tem algum curso para... Poxa vida, chegamos ali, ó. E é legal que a gente vai chegando nas perguntas mesmo com as pessoas. Tem algum curso para indicar de como trazer o tráfego pago para a campanha de matrícula? Para a campanha de matrícula especificamente? Especificamente para a campanha de matrículas não, mas vocês têm que entender que as ferramentas, elas funcionam igual para todo tipo de mercado. Então, o que vai mudar é a sua estratégia, né? Então, as ferramentas te preparam para fazer anúncios para qualquer tipo de mercado e qualquer tipo de objetivo. Então, falando individualmente, o Meta, antes de cursos, né? A própria ferramenta, ela te oferece uns cursos e certificações. Então, o Meta Ads tem o Blueprint, que é gratuito e é bem bom para fazer para você os primeiros passos. E o Google já é mais complicado, mas tem também, agora mudou o nome, antes era Google School, agora tem outro nome que é Steel, se não me engano. Mas aí é já para quem for Meta trabalhar. Também mudou o nome, né? Eles criaram um novo... Eu já fiz esses cursos e vai mudando. Vai mudando, Mas então, certificações das próprias ferramentas são essas. E cursos, vocês já devem ter visto aí, tem um monte de cursos no mercado. E eu não tenho nenhum curso para eu indicar, sabe? Porque os cursos que eu fiz foram cursos muito técnicos para eu poder trabalhar com isso mesmo, né? E não assim para eu começar a entender. Vou dar aqui meus 20 centavos, né? Eu já conversei com muitas pessoas muito especialistas em marketing de performance, em construção de sites com boa reputação, mídia paga, orgânico, CRM, e todas elas, e eu perguntava assim, cara, eu quero começar a aprender a trabalhar com mídia paga porque eu quero saber o que eu preciso cobrar da agência, vocês sabem que eu sou bem chata, né? Então, o que eu tenho que cobrar da agência? O que eu tenho que entender? Como é que eu consigo apoiar e trazer insights? Então, eu quero entender melhor como funciona. 100% das pessoas me disseram para fazer os cursos das próprias ferramentas. Porque
primeiro que é bem, assim, é o curso que eles desenvolveram. E para as ferramentas, é bom que você consiga resultado. Sim. Porque aí você vai continuar investindo na ferramenta. Da mesma forma que é bom que a pessoa que está ali usando aquele canal de busca, usando o Google ou usando as ferramentas do Meta, ela consiga encontrar o que ela quer, o que ela procura. Porque aí a pessoa vai continuar usando a ferramenta. Então é um ganha-ganha. Então, assim, para Meta e para Google é importante que eles consigam ajudar as pessoas a usar melhor seus recursos, né? Então, assim, 100% das pessoas da área sempre me recomendaram fazer os cursos das próprias ferramentas, das plataformas. Sim. Então, acho que é uma boa. E outra, ele vai te guiando, né? Desde o para iniciantes Sim. até... Então, dá para você ir caminhando, acho que vale a pena. Exato. Só para aproveitar esse gancho do que você comentou, as ferramentas, elas querem que você faça certo, né? Então, a área de marketing digital, nesses últimos 5 anos, acho que foi a área que mais cresceu no Brasil, mas ela cresceu em quantidade, né? E não em qualidade. Então, tem tanto anúncio rodando errado, tanta gente denunciando anúncio, isso não é para mim e tal, que eles cada vez mais estão investindo em cursos e certificações deles mesmos. Porque eles querem que as pessoas façam do jeito que deve ser feito, e não como Do se jeito que vai aprende. agregar também, né, para a pessoa que está usando. Olha, temos... O Gabriel disse que a gente respondeu. Show. E vamos lá. Diego. Porque é inclusive também uma das últimas perguntas. Quais dicas você pode dar para quem está começando na área de tráfego pago? Como começar? Como começar na área de tráfego pago? Bom, você tem que fazer, primeiramente, esses cursos das ferramentas, né? Certificações básicas. E, além de muito teste, eu indicaria que você, assim, para você começar nessa área, é que a gente está com foco em escolas, enfim, não quero sair muito disso, mas você tem que provar seu valor antes, né? Então, fazer projetos com empresas que você faça, olha, eu estou aprendendo, eu quero fazer esse projeto com você, e se der certo, depois você me paga, por exemplo. Aí você faz um teste, coloca seu conhecimento em prova, em prática, Sim. e aí você vai começar bem. Aí você vai ver, colher resultado, né? É só assim que você consegue mesmo. É porque é aquela história, você precisa de case para ter cliente, e precisa de cliente para ter um case. Então, mas eu acho que tem então, assim, cara, aproveite os conteúdos das plataformas, porque elas querem ensinar você a extrair o melhor dos anúncios, e faça muitos testes. mas assim, quando você cansar, faz mais um. O teste é assim. E tem que ficar por dentro. Como que faz? Tá aqui uma pergunta que eu quero fazer, tá? De tempos em tempos, a gente vê que mudou a entrega, agora está entregando menos orgânico no Instagram. Mudou o algoritmo, vai ter uma reformulação. Gente, o Google Analytics agora é GA4. Ninguém sabe mexer naquele negócio. Tá todo mundo perdido sem achar as árvores das coisas. Como que a gente fica atento? Tem algum canal, alguma ferramenta, algum grupo? Onde que a gente fica a par dessas mudanças? Os canais têm blog próprio. O Google, ele tem um blog onde ele coloca, não tudo, né? Ele sempre surpreende a gente com mudança de ferramenta. E o Meta, mas eles têm um blog onde eles, teoricamente, colocam as atualizações. Então, eu não me lembro o nome dos blogs agora, mas se colocar na plataforma, Google Ads, blog assim, a gente vai encontrar. Posso até enviar para vocês depois e mandar para o pessoal. Gente. São esses blogs que aí eles colocam lá, vai ter atualização do Google Analytics 4 e tal, o que vai mudar. E às vezes eles não colocam, mas é lá que você pode procurar. Boa, show. Vamos lá, dá tempo demais? Dá tempo. Posso? Produção. Inclusive, gente, se vocês puderem, manda aqui no chat se vocês acharam que foi relevante, se vocês querem que o Cris volte a falar com a gente. O Cris já deu uma ideia aqui, que é ele mostrar a aplicação de algumas ferramentas, então a gente pode chamá-lo para uma conversa mais técnica, assim, tipo, vamos mostrar um pouco da ferramenta, um pouco de onde que está o pixel, de como que eu tagueio, de onde estão as coisas, do que significa, né? Porque às vezes a gente tem os objetivos de conversão e a gente falar assim, a gente está acostumado, mas às vezes mostrar é melhor. Então,
Manda aqui se vocês querem ver o Cris de novo aqui para essa nova live. Então, olha só. Não foi Diego. Bruna, boa tarde. Com relação a investimentos, existe um valor inicial para começar? Como definir esse orçamento? Boa pergunta, Boa. porque dependendo do orçamento não vai entregar. Não vai entregar. E dependendo do orçamento, você vai gastar e não vai converter, e vai sobrar, né? Sim, essa também é uma excelente pergunta. A questão do orçamento é a seguinte, toda campanha tem fase de aprendizado. Então, como eu estava comentando sobre alcançar as boas posições no Google, você tem que buscar um bom índice de qualidade. O que é fase de aprendizado? Não, então, a fase de aprendizado é quando você começa uma campanha. Mas quando você quer buscar aquele índice de qualidade que a gente precisa, não adianta, você não começa a campanha hoje e amanhã você está com de 0 a 10, você não vai estar com a nota 5, 6, que é para começar a ficar bom. Você vai 1, 2, 3. Você está pegando Você ainda não sabe quem são as pessoas que tendem a converter, então ela leva um tempo até começar a performar da melhor forma possível, é isso? Exatamente. Então, por isso que se você tem um orçamento grande, não adianta você, por exemplo, você fala, pô, eu estou com um investidor aqui na escola, tenho que bombar em um mês, quero investir aqui 30 mil reais em um mês. Não faça isso. Se você quer investir 30 mil reais por mês, comece com 2 mil, depois 3, 5 e vai subindo conforme resultados. Aí sim, porque se você coloca lá, por exemplo, muito dinheiro no início da campanha, o algoritmo não aprendeu ainda. Então ele vai disparar ele vai entregar para qualquer todo pessoa. Mundo. Vamos dar um exemplo bom aqui. Se você pegar um público que você segmenta no Meta, ele vai te mostrar o alcance potencial desse público. Então, por exemplo, você segmenta numa cidade aqui, sei lá, que não seja São Paulo, vai ter um público de 20 mil pessoas a 5 quilômetros da minha escola. Dessas 20 mil pessoas, você vai colocar uma verba lá que você não vai alcançar essas 20 mil pessoas todos os dias. Então, como é que ele trabalha? Dentro dessas 20 mil pessoas, ele vai testar clusters, né? Espaços ali de separação de cada 2 mil pessoas para testar a taxa de conversão de cada uma delas. Então, é isso. Ele vai testar muito isso antes, então não adianta você colocar um caminhão de dinheiro. Assim como não adianta você colocar 100 reais por mês, 500 reais por mês, porque senão você não consegue dar os dados para o algoritmo aprender e te devolver com aprendizado. Então, uma dúvida, quando a gente fala de período de etapa de aprendizado, eu estou falando de uma quantidade X do objetivo concluído, eu estou falando de uma quantidade X de pessoas impactadas. Como que eu sei mais ou menos que está na fase de aprendizado e o tempo que vai demorar para sair? Normalmente a ferramenta avisa no status que ela está em aprendizado, mas é justamente porque você disse que é o objetivo. Então, depois de X conversões do objetivo, ele vai aprender e fala, beleza, saímos da fase de aprendizado. É isso. Certo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Foi meio de supetão, né? A produção chegou falando, mas assim, foi bem bacana, Cris. E acho que vamos trazer você novamente, porque nem falou ainda direito. Faltou muita coisa para falar, mas eu queria dar um recadinho antes de você fazer o fechamento. Mas eu vi que vocês engajaram muito, que gerou muito interesse. E eu não sei se vocês conhecem o Marketing Pro. Eu vou fazer o meu jabazinho aqui. O Marketing Pro é uma ferramenta que nós aqui do Poliedro Sistema desenvolvemos especificamente pensando nas necessidades do marketing educacional. Então, as escolas parceiras, as escolas associadas do Poliedro, elas trouxeram ao longo do último ano e dos últimos tempos quais eram as suas dificuldades, as questões ali para posicionar a sua própria marca. Até uma questão que foi trazida aqui no chat, que é, cara, eu tenho que fazer o orgânico, o conteúdo, blog, da campanha paga, então é difícil e às vezes até lidar com o dia a dia da escola. Então, para apoiar qualquer perfil e nível de maturidade e perfil de investimento, a gente criou uma ferramenta chamada Marketing Pro, que vai apoiar você, escola, através de um diagnóstico. A gente vai entender o seu perfil de investimento, o seu perfil de maturidade, e nós vamos sugerir uma jornada de marketing para todo o ano. Então, pensando no marketing educacional, campanha de matrícula, desenvolvimento de pesquisas, eventos, mídias sociais, enfim.
adequado para a sua realidade, adequado para a quantidade de pessoas que você tem na sua equipe e focada no seu posicionamento, na sua reputação e tem, inclusive, sugestões de como trabalhar a mídia paga. Aí, além da gente trazer esse planejamento de marketing, o apoio para vocês criarem as suas ações, a gente tem também uma parte de formação, que assim como nós falamos sobre as ferramentas do Google e as ferramentas de aprendizagem do Meta, a gente tem também um guia que vai apoiar vocês a ter essa presença digital com base no conceito do Unbound Marketing, que é uma estratégia desenvolvida pelo Rafael Kiso, que nos apoiou na construção desse projeto. Então, Paulinha, você consegue colocar aqui para a gente a landing page? Quem tiver interesse, por favor, a landing page está aqui o link, é só você preencher, falar que tem interesse em conhecer mais sobre Marketing Pro, que a gente entra em contato com vocês para apresentar essa ferramenta que é, enfim, uma novidade no mercado, algo que não existe. Não existia, né? Agora sim. E, Cris, cara, quero só agradecer muito sua presença, foi super, aprendi várias coisas, consegui também desabafar várias questões, assim, sobre, porque é uma dor que a gente tem de estar sempre atento, sempre à frente, porque as coisas vão mudando muito ágil, mas também é muito bom quando a gente testa e a gente trabalha com a mídia e a gente vê o resultado. Então, agradeço muito a você, a sua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado. E é isso aí, gente. A gente tentou aqui explicar de uma maneira mais simples, mas realmente o tráfego pago não é tão simples assim, mas espero poder voltar aqui para explicar direito para vocês. Muito obrigada, Cris. E aí, para quem quiser que o Cris volte com uma abordagem mais densa, mais técnica, fala assim, quero o Cris de volta, que aí a Paulinha vai contabilizar e a gente vai chamar o Cris. E deixa aqui também, Paulinha, as redes sociais da Farofa, para quem quiser entrar em contato. E eu agradeço vocês e a gente se vê na próxima live aberta de marketing. Um beijo e até a próxima.